Graças a Deus. Povo de Deus, de modo geral, que a paz do Senhor Jesus inunde os vossos corações, esteja convosco onde quer, cada um esteja. Que a bênção dos altos céus reine em vossas vidas. A vida de cada um, daquele que adora a Deus comigo nesse momento. Aqui convosco o seu irmão em Cristo, pastor Celso Chagas, para adorarmos a Deus na beleza da sua santidade e lermos a Bíblia Sagrada, esse livro maravilhoso que nós temos por regra de fé e governo. 1 São João, capítulo 2, versículo 1 e 2 nos diz: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo, pelos pecados de todo o mundo. Glória seja dada ao seu santo, puro e bendito nome. Pecar sempre foi da raça humana. O homem herda dos seus ancestrais a natureza pecaminosa. E um conselho deste apóstolo de Jesus Cristo aos seus filhos na fé, aqueles que ele instruíra, aqueles o qual ele admoestara, está ele a dizer: olha, não pequeis. Não é bom que cometais pecado. O homem não deve pecar. Faça tudo para não pecar. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é capaz de perdoar os pecados, tanto nossos como de todo mundo, contanto que nele creia. Ao olharmos para a vida, para as circunstâncias, para os acontecimentos, a figura do advogado, dos tempos antigos e também no mundo moderno. Principalmente quando se trata de um advogado criminalista, aquele que lutará e usará todos os métodos, todos os recursos para colocar o seu cliente em liberdade. E muitos, ao conseguir nome e renome, chegam a ser muito bem remunerados porque sabem fazer aquilo que os outros às vezes não conseguem, não sabem ou não têm a coragem necessária. Me faz lembrar na palavra de Deus. Palavra esta infalível. Quando a igreja primitiva, no auge da pregação do Evangelho, na divulgação, numa colocação dos marcos, mostrando ao mundo o poderio glorioso do Senhor Jesus. Pois esse já estará nos céus, e os discípulos ficaram aqui para anunciarem a grandeza do Senhor, mostrarem a soberania da sua palavra. As perseguições começaram a surgir. Discípulos vieram a ser mortos, perseguidos. Foge de um lugar para outro e a perseguição continua. Lembro-me, biblicamente falando, quando Herodes mandou matar a Tiago. Tiago, irmão de João. Foi agora ele preso, morto, para que o temor e o terror se instaurasse. O apóstolo Pedro agora vai para a cadeia, preso de uma forma cruel, levado a uma prisão de segurança máxima, guardado por 16 soldados, um algemado a uma mão de Pedro e outro na outra mão, e mais 14 soldados para os guardá-lo fora da cela. Era uma coisa maluca, não tinha como ele sair dali de dentro. A igreja fazia contínua oração por ele.
orando e dizendo: Senhor, só tu pode entrar na causa. Não há outro meio de tirá-lo lá de dentro. Ninguém podia arrancá-lo de lá. Quem tinha mandado prender? Herodes. Quem era Herodes? O rei. Tudo bem que era dominado por Roma, mas ele estava no controle. Quem seria o advogado que o tiraria de lá? Tértulo era grande orador, chegando a ser constituído certa vez pelos judeus para acusar o apóstolo Paulo. Mas nem mesmo ele que iria querer enfrentar a fúria de Roma para tentar tirar o apóstolo Pedro da cadeia. Era uma decisão irrevogável. Eles tinham colocado como fosse um crime inafiançável. E Pedro teria que permanecer até o dia em que o rei lhe desse o veredito, e que com certeza seria a morte. A igreja orando e dizendo: ó Deus, não há meios, não há recurso, não há métodos, não sabemos o que fazer, mas o Senhor sabe. O Senhor pode, nós não podemos, mas o Senhor pode. Quando, uma certa noite, estava Pedro a dormir, algemado de um lado, algemado de outro, e ele dizia: a minha vida está nas mãos do Senhor, eu não tenho mais o que fazer, somente confiar em Deus, seja feito o que Deus quiser. Mas naquela noite, altas horas da noite, entra naquela cela, naquela fortaleza intransponível, um anjo, chega e toca do lado do Pedrão e diz: acorda, cabra, teu alvará de soltura chegou. Não é bem com essas palavras, mas é o que se usa. Doutor Jesus Cristo manda te arrancar daqui. E ao tirar o Pedrão lá de dentro, solta as algemas, sai para um lado, para outro, consegue sair da fortaleza, os soldados adormecidos ficaram, e lá fora ele solta ele e diz: agora é contigo. E ele segue então agora para uma casa que ele tinha certeza que estava em oração. Tinha certeza que a casa da mãe de João, mãe de Tiago, que já tinha sido morto, estavam reunidos para orarem e para buscar a Deus. E ao insistirem na oração: Senhor, o Pedro está preso, a perseguição está aí, mas tu é Deus para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Quando de repente lá está eles, a buscar, a clamar pelo Senhor, e eles ouvem um batido na porta. Batido forte, susto para todo lado. Uma menina vai olhar e diz: é Pedro. Não é Pedro. É Pedro. Não, você está fora de si. E Pedrão continua a bater na porta. Vai alguém lá e atende e diz: mas o que foi que aconteceu? Como é que você saiu dali? O que pôde ser feito para que você saísse de lá? Pedrão diz assim: olha, eu fui solto lá de dentro. Doutor Jesus Cristo mandou lá o seu anjo, abriu as portas da cadeia, e eu estou em liberdade. Louvado seja o nome de Jesus. Agradeceram a Deus, e ele manda anunciar a Tiago, o outro Tiago, irmão do Senhor, porque o irmão de João havia sido morto, e ele parte para um outro lugar. Aquilo que parecia impossível, aquilo que era para Herodes, para os judeus, uma certeza absoluta que no dia seguinte ele morreria, teria o mesmo fim que João tivera. Doutor Jesus chegou lá e pôde tirá-lo lá de dentro na pessoa do seu anjo. Arrancou das algemas, tirou de meio dos soldados e o fez sair para glorificar o seu nome. Louvado seja esse Cristo glorioso, maravilhoso e eternal. Ao vermos o próprio livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, quando Paulo e Silas, ao pregar este evangelho puro e genuíno, sacrossanto e imaculado, anunciar ao mundo a libertação, o poder e a glória de Deus, mais uma vez tem que enfrentar uma justiça cruel. Adivinhos, homens senhores que tinham uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E essa jovem adivinhava, revelava tudo e dava muito lucro aos seus senhores. Estes homens, então, tinham certeza absoluta
que ela, fazendo as suas adivinhações, lhe rendiam uma alta soma em dinheiro. Paulo, a caminhar por aquela cidade, aquela jovem começou a dizer: estes homens anunciam o Deus Altíssimo. Eles são servos do Deus Altíssimo. Aparentemente parecia que era uma coisa de Deus, era normal. Mas de repente Paulo se informa: não, ela tem um espírito de adivinhação. Ela dá lucro aos seus senhores. Ele analisa aquela situação e olha para aquela moça e diz: espírito maligno, sai. Com aquela autoridade que não se adquire em qualquer lugar. Com aquilo que não é comprado, que não é concedido pelos homens, mas é algo que vem diretamente do trono de Deus. Esse poder que o Senhor diz: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e farão o meu querer. Paulo, investido dessa autoridade, expulsa aquele espírito maligno. E a jovem é liberta. E os seus senhores ficam agora furiosos. Acabou a nossa fonte de renda. Acabou. O nosso recurso agora diminui. Aquele espírito que se apossava dessa jovem agora foi expulso por intermédio desses miseráveis, desses dois homens. Então os caluniaram e os perseguiram e conseguiram levá-los à prisão. E apreenderam então agora Paulo e Silas com acusações mentirosas. E eles foram presos, e surrados, e amarrados ao tronco, para no dia seguinte seria então apresentado às autoridades superiores. Eles começam agora a orar e a cantar hinos. Não tinha recurso, não tinha meios, era couro no lombo, feridos pelo chicote, amargurado. Vamos cantar e vamos orar. Não tem saída. Não tem dinheiro para fiança. Não tem outra coisa. Então vamos orar e cantar os nossos hinos a Deus. Perto da meia-noite, os alicerces da cadeia começam a tremer. As paredes começam a sacudir. Os portões, as celas se abrem. Cadeados caem ao chão. Assustado, o carcereiro chega olhando e vê que tudo estava abertas as portas. Ele tira a espada para se matar, quando ouve o apóstolo São Paulo bradar: não faça nenhum mal, porque todos aqui estamos. O homem assustado, podendo ver isso aqui não é normal, isso tem que ser coisa de Deus. O que é que eu faço, senhores, para fazer parte dessa equipe? O que é que eu faço para rezar essa cartilha? O que é que eu faço para estar ombro a ombro com os senhores? O que é que eu faço para obter desta energia? Está neste método, nessa caminhada com os senhores. E Paulo diz assim: olha, o que é que eu faço para me salvar? Paulo diz: crê no Senhor Jesus. Será salvo tu e a tua casa. A metodologia é essa, não existe outra. O Senhor Jesus fará aquilo que os homens não podem fazer. O homem se arrepende, agora é transformado, agora é batizado, agora ele passa a ser integrante do reino de Deus. Por quê? Porque o doutor Jesus comprou a causa. O doutor Jesus comprou a briga. Não tinha como tirá-los dali. Estavam presos, estavam maniatados, estavam levados ao tronco, estavam ali sem saber o que fazer, mas eles tinham certeza: nosso Jesus é fiel. Ele é aquele que intercede no céu por nós. E então o Senhor abriu as cadeias e os tirou de lá de dentro. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos o atuar do Senhor para tirar Pedro da cadeia, com uma condição inigualável. Vemos ele tirar Paulo e Silas da prisão. A ponto de dizer assim: ou vai sair, ou vai soltar, eu derrubo a cadeia. Será que o teu problema é maior? O doutor Jesus que tirou o homem das algemas, das prisões, dos grilhões, liberta muito mais dos grilhões do pecado. Você que pode estar aí
travado, pressionado, assustado. Inimigos querem te matar a todo custo e tu tá fugido, foragido. Sabe que o dia que te encontrarem, te matarão. Tu pode até mandar alguns juntos, que o homem perdido vindicar a sua vida. Diz assim, eu vou, mas vai nego junto comigo. Mas você vai. Mas o susto e o medo, dizer o que eu faço? Como fazer para me libertar disso? Doutor Jesus Cristo compra briga. Doutor Jesus é especialista. Ele muda a tua vida. Entregue-se a Ele. Ele perdoa os seus pecados, destrói os teus inimigos ou os converte também. E o nome dele então é glorificado. Você que pode estar aprisionado nos grilhões das drogas. Já tentou todos os métodos e não conseguiu sair. Cada dia que passa você se afunda mais. Você que pode estar aí sendo pressionado, chantageado por inimigos. Você quer se livrar e não pode. E diz, eu não sei o que fazer. Não tem meios para mim, não tem remédio. Doutor Jesus te livra desta opressão. Doutor Jesus é especialista nisso, já te falei. Quando nós olhamos para Lucas capítulo 4, versículo 18, ele está garantindo que ele veio, não foi para brincar. Não foi para brincar que Jesus veio. Ele veio a pregar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Louvado seja Deus. As algemas sempre existiram, as opressões sempre existiram. Por isso, Jesus Cristo está nos céus para interceder por nós e livrar-te das opressões, por mais difícil que seja. Repito, o Cristo que tirou Pedro da prisão, tirou Paulo e Silas da prisão, ele te tira da prisão onde quer que tu esteja, seja na cadeia dos homens, seja na cadeia das drogas, da prostituição, das enrascadas que a vida te trouxe, aonde tu não consegue se livrar, aonde tu não consegue se ver livre. Jesus Cristo veio te dar liberdade. Esta é a função do Doutor Jesus. E ele diz, não é somente os nossos não, é de todo o mundo. Todo mundo. Então somente creia. Então somente acredite. Então somente o busque e a solução do seu problema é chegada instantaneamente. Doutor Jesus tem a liberdade. Doutor Jesus salva a sua alma. Você crê no sacrifício dele? Você crê que o seu pecado, por mais feio, por mais horrível que seja, tem perdão? Você crê que o pecado que você cometeu, ainda que você esteja dentro da igreja, e ninguém sabe, mas Jesus sabe? Que não veio à tona, que nem todos sabem? Jesus Cristo te dá perdão. Jesus Cristo te livra das algemas e te faz vitorioso, porque Ele é fiel. Ele soluciona. Não importa o tamanho. Importa que Ele te livra dele, te perdoa e te dá a condição de viver em novidade de vida. Que Deus te abençoe e se lembre, Doutor Jesus não é fraco, Doutor Jesus é soberano, e ele não tem que prestar continência a ninguém. O que ele fez, está feito e vai continuar fazendo, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, que o Espírito de Deus mova o seu coração e te dê mais conhecimento, mais capacidade de entendimento, para que se aproxime dele e louve e exalte-o, porque ele te ama e de uma forma gloriosa. Deus te abençoe gloriosamente. Ora comigo nesse momento. Se você precisa de perdão, fale com Deus. Se você precisa de bênção, fale com Deus. Se você precisa de solução dos problemas, fale com Ele. Se você está numa enrascada das piores, se não consegue se livrar, se se sente acorrentado, algemado, a solução aí está aí. Doutor Jesus Cristo resolve os teus problemas. Querido Deus e Pai, no adorado nome de Jesus, sendo ministro do teu Evangelho, adentro a tua presença e eleva os pensamentos em oração. Pai Santo, preguei a tua palavra, mostrei a grandeza do teu nome e o teu poderio inigualável. Senhor, nesse momento há pessoas em dificuldades na vida. E eu te peço, Senhor, entra com providência. Aquele que está enclausurado, aquele que está na cadeia, aquele que está com medo da morte, dos seus inimigos cruéis, ó Deus, entras com providência. Leva-o a crer na tua palavra, e aquele que crê, Pai,
liberta dos seus inimigos, ou destrói aqueles inimigos que não aceitarem a tua palavra. Pai Santo, tu é um Deus de grandeza e glória e que faz aquilo que o homem não pode fazer. Se na tua palavra, meu Deus, tu, Doutor Jesus Cristo, retiraste da cadeia Paulo e Silas, retiraste a Pedro e a quantos outros, Deus dos milagres, dos fenômenos sobrenaturais, faça justiça à causa do oprimido daqueles que acreditam no Senhor, libertando e trazendo a solução dos problemas. Ó Deus, livra das algemas das drogas, da prostituição, de quem quer que seja, arranca, Deus, da imoralidade total e dá a vitória àquele que acredita em Ti, porque Tu é Deus acima de tudo. Cura os enfermos, ó Pai, dá vista aos cegos, aqueles que abram o entendimento para que acreditem na Tua palavra, pois a Tua palavra diz que o Deus desses séculos cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Abre o entendimento desse povo, Deus, e manda com que o Teu povo, crendo na Tua palavra, torne-se cada vez mais apto para pregar o Evangelho puro e digno. Senhor meu Deus, abençoa a nação brasileira e derrama sobre nós o Teu Espírito e manda um grande avivamento para que o Teu povo tema e trema diante da Tua palavra. Glorifique o Teu nome e Te exalte, porque Tu é dono de toda honra, toda glória, louvor e adoração. Nós queremos Te adorar nessa nação gloriosa que é, sem dúvida alguma, a mais rica do mundo. E Tu há de abençoar o Teu povo para que o Teu nome seja glorificado ricamente, e é Teu nome, Senhor, que nós Te agradecemos, em Teu nome glorioso. Amém. Glória a Jesus, que Deus Te abençoe grandemente. Até nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.